TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Hoje é um dia que eu considero particularmente muito especial, mas muito especial mesmo. Por quê? Porque durante todo esse tempo aqui que nós estamos falando Vida Inteligente, vamos fazer 4 anos agora em julho próximo, o tempo voa, nós falamos de diversos assuntos mesmo. Abordamos coisas que jamais foram ditas em televisão alguma, principalmente a nível de Brasil, a nível de exterior, e tendo esse alcance pela internet, inclusive. Nós já estamos há quase um ano transmitindo pela internet, e nós temos abordado assuntos que têm mexido com as pessoas, não só com as pessoas, transcendem até determinados níveis que mexem, nível de consciência, nível planetário e outras coisas mais que não é interessante a gente se aprofundar aqui nesse preâmbulo. Pois bem, escolhemos como tema hoje, e vocês têm percebido, sempre ao final de cada programa, e sempre que vocês recebem a mala direta, e vocês veem no nosso blog também, nós sempre usamos agora a palavra sempre. Veja quantas vezes eu falei sempre só no comecinho desse programa. E as pessoas têm se habituado a falar a palavra sempre. E isso nos agrada profundamente, porque nós já vamos explicar isso já já. Mandar aquele cordial abraço para São Paulo, para Araruama, para o Rio de Janeiro, para São Luís do Maranhão, para Brasília, para Curitiba, para todos esses rincões e cantões do planeta, que cada dia aumenta mais a nossa audiência, o pessoal que se afina com a nossa egrégora e que tem a sede do saber, como nós aqui estamos também. Bem, vocês estão acostumados, ou sempre, vocês não, porque nós somos iguais. Nós estamos acostumados a usar o verbo, as palavras, desde que nos conhecemos por gente, desde que conseguiram aparecer os alfabetos. Antes nós emitíamos no passado sons guturais, né, aquela pré-história, aqueles primeiros hominídeos que apareceram no planeta, e com o passar do tempo nós fomos desenvolvendo a palavra, o dom do verbo, a língua. E as pessoas começaram a se comunicar. E as pessoas começaram a se comunicar e criaram uma linguagem de comunicação. Por que eu disse no começo do programa que hoje é um dia especialíssimo e privilegiados daqueles que estão conosco nesse momento? Porque hoje nós vamos falar de linguagem de criação. Não é publicidade, não é agência de publicidade, não. Nós vamos mostrar para vocês, vamos ensinar para vocês como criar tudo aquilo que vocês querem através de verbalização, através de alguns, entre aspas, macetes, que farão com que vocês enganem, entre aspas, também o hemisfério esquerdo do cérebro, fazendo com que o hemisfério direito desperte do grande sono que se encontra desde que nós nos conhecemos por gente. Claro que toda regra tem sua exceção. Há pessoas despertas, há pessoas que sabem criar através do seu desejo, através da sua fala. Mas hoje nós vamos ampliar isso para todo mundo. E ninguém melhor para nos falar sobre isso do que o nosso convidado, nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Oh. Você me inibe, pô. Sim, É sempre assim, pô. Pô, tá bom de ouvir aqui. Tava bom? Você podia falar até umas 8h55, eu dava um até sempre. Você me inibe, rapaz. Pô, parabéns, hein? Vamos rasgar cedo, tá bom o negócio? Então tá bom. Tá dia bom nós vamos fazer o contrário, eu seguro esse negócio aí. Não, o que é isso? Isso aqui eu adoro isso aqui, viu? Eu sei, É um prazer ter você aqui de novo. Igualmente, é uma farra, é uma festa. E realmente é uma festa. E o tema é uma festa também, né? Sim. Então vamos lá, pronto. Então, boa noite a todos.
Pô, já é 4 anos já, hein? 4 anos. Puxa, é coisa, hein? Muito. Foi dito coisa que... E o mais importante de tudo é que nós temos tudo registrado. Vamos fazer um pouquinho de marketing agora. Temos tudo registrado, os nossos programas aqui, Jorge Antônio Ouro e Eustáquio, cujo título nós fizemos uma série Mosaicos do Novo Ciclo. Já são 30 DVDs com 60 programas de coisa que vocês não fazem ideia. Ou fazem, né? Quem assistiu. E agora, para facilitar, que muitas pessoas também nos pediam, ô Grego, precisa fazer isso, o áudio disso. E como a gente dificilmente nesses anos todos que nós estamos juntos aqui, nós mostramos alguma coisa, nós capturamos o áudio dos programas e transformamos em CDs de MP3. Cada CD tem 8, 7 programas, ou seja, 7, 8 horas de pura informação, pura transformação, metástases, chamem do que quiser, pura alquimia, alquimia de verdade, alquimia de transformação, alquimia de, puxa, você ouvindo aquilo lá, eu tenho ouvido, você pode ouvir no seu carro, no Walkman, Discman, dormindo no computador, onde você bem entender. Então isso é um tesouro que nós temos e que nós estamos disponibilizando. Já foi para um lugar muito, muito bom no sistema geográfico, tá? Já foi para Itanhandu. Nosso grande abraço aos nossos irmãos lá de Itanhandu, e que de lá eu estou sabendo que está disseminando para todo o sistema geográfico. Isso é uma grande responsabilidade, mas nós estamos cônscios daquilo que nós estamos fazendo e estamos muito felizes que a semente está germinando. Como é que é o nome aí na linguagem? Semini, não sei como é. Spes mestres in semine. É isso aí. É. Então é isso que nos importa. Pronto, agora eu fico quieto. E o Manu do Ciclo, né? Ele disse, plante sementes de bondade, né? E o plantar semente de bondade não tem nada a ver com o bom, da maneira que a gente conceitua, e nem com a questão de religiosidade, nem com fazer coisas esperando resultado próprio, né? O plantar semente de bondade é você plantar, é você ter uma ideia, é você ter um pensamento, é você visualizar alguma coisa bom, né? Mas bom no sentido cósmico, no sentido divino, e esse ser daí bom, liberto das amarras da densidade humana. Aí então ele transforma o meio que dá origem aos próprios pensamentos e às emoções, e depois isso aí volta. Por isso que diz que cada um colhe o que planta. Ou quem semeia vento colhe tempestade, essas coisas assim, né? É o princípio exatamente mesmo. É o spes mestres in semine, né? Tá, então vamos lá pro sempre. Para a linguagem, vamos dar um paralelo entre linguagem de criação e comunicação? A palavra é sua, você dirige como você quiser o assunto. Se diz que originalmente o verbo, ele não estava, a palavra, né, o verbo, ele não estava projetado para ser dado à humanidade, né? Aí, por conta desses atalhos, essas antecipações todas que tiveram que haver, desde problemas com a cadeia lunar, com o sistema de evolução anterior, aí acabou o ser humano tendo uma coisa que nunca foi dado para a tônica que está em evolução, para a hierarquia que está em evolução, porque não se sabia o resultado disso, né? A linguagem originalmente, a linguagem ela é magia pura, ela é em essência criação. Nós não usamos como linguagem de criação pela falta da força de vontade, da determinação do objetivo em criar através do verbo. Mas se sabe, através do comum, né? Que, assim, nos filmes, dá para colocar por analogia, que quando o mágico vai falar alguma coisa, o mago, né? Ele sempre faz através da palavra, ele usa o gesto, mas usa a palavra. Então, são resquícios que mostram que a palavra, ela sempre foi plasmadora, né? Então, a palavra, originalmente, ela é criadora. Tanto que se diz na Bíblia que no início era o verbo. Sim, sim. Né? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? E só que daí, na linguagem de criação antiga, no hebraico, no caso, sempre houve uma linguagem de criação, sempre houve um idioma sagrado em que
as leis do ciclo foram codificadas, né? Então, com relação ao hebraico, havia sempre os tempos, assim, você falava alguma coisa e essa coisa já estava feita, então não tem os conceitos que nós temos hoje de presente, passado e futuro. Então você criava, usava a magia, usava o verbo e criava instantaneamente as coisas. Isso foi usado para criar a própria coisa em si. Por isso fala, de início era o verbo, né? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Eu não me lembro exatamente, mas acho que é Yeriaor, vai Yeriaor, né? Em hebraico quer dizer assim, faça-se a luz, e a luz foi feita. Né? E aí tem o vá no meio, que daí então ele dá esse conceito, que seria assim, o próprio conceito da instantaneidade expressado no verbo, que quando você está dizendo a coisa já está feita, que é um conceito que hoje ele é desconhecido. É como se eu dissesse agora relâmpago, por exemplo, né? E quando eu terminasse de proferir o verbo, todos aqueles, né, derivados do meu comando já tivessem acontecido. Sim. Né? Então eu relato o fato, né? Eu não peço o fato. Um outro exemplo com relação a essa linguagem da criação, e aí no caso também da escrita, vamos dizer assim, que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. E o Cidis não deixa eu corrigir. Quem disse isso foi Henrique José de Souza, Aquibel, o planetário da Ronda Buda, Planetária. Mercúrio. Então, ele disse, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, dá o processo, né, desde a ideação, que seria o segundo trono, até parir o próprio verbo, né, na escrita. Quando o futuro, mas não o futuro do ponto de vista humano somente, o futuro do ponto de vista divino, o futuro cósmico, ele estava sendo escrito, então havia junto com esse escrever um processo de criação, né? E a escrita ela já não estava narrando um fato, ela servia para descrever e consolidar a própria criação da realidade, entende? Então não é que assim que eu estou narrando que ontem eu fui, né? Não, a narrativa é assim, e hoje o além-a-caixa foi aberto e os matradevos, então no descrever dava, né, a roupagem humana para um evento cósmico que na maior parte das vezes acontecia no próprio momento. Entendo. Então sempre houve esse poder, né, ligado à questão da escrita, ligado à questão da palavra, que é magia pura, absoluta, porque quando você fala, né, para você verbalizar, você tem que verbalizar sempre alguma coisa que existe. Se você dá nome para alguma coisa, né, ou para um ser qualquer que seja, ele tem que pré-existir. Então, quando eu vou proferir alguma palavra, eu estou colocando em atividade uma força, uma vida, uma energia, né, um conglomerado que existe. Quando eu falo, o que é o falar? Eu vou falar saúde. Quando eu falo saúde, eu uso a minha vitalidade, né, para daí entrar em contato com esse conceito, esse ser, né, esse gênio, né, que é o conceito da saúde, e eu falo saúde, então eu estou olhando, né, e olho da mesma forma no sentido contrário, que a gente já falou aqui várias vezes. Então o falar é isso, é ativar um conjunto de forças. A maneira como se ativa esse conjunto de forças é que dá a determinante, que dá o resultado, se é só linguagem de comunicação ou se é linguagem de criação. A linguagem de criação, ela era diferenciada, não tinha flexibilidade e todo o conglomerado de seres que nós temos hoje, no que a gente conceitou como linguagem de comunicação. Só que a linguagem de comunicação que se tem hoje, no caso no Brasil, o brasileiro, o português brasileiro, né, ela é o que seria a semente do gênio da língua brasileira, que é o gênio da língua do Avatara, que é o gênio da língua única universal, que passa a ser, em essência, a linguagem de criação. Então, nós estamos hoje usando como comunicação as bases, a gente está vitalizando e dando inteligência para um gênio de um idioma, que vai ser o idioma da criação, o idioma de criação do próprio mundo, né, onde o humano e o divino vão coexistir consciente e integralmente em seguida. É interessante, isso já... O interessante que nós estávamos conversando, que eu tinha visto ali, essa linguagem da criação, ela não tem segredos, que se fosse segredo não estaria ao alcance de qualquer um, né? Como que a gente pode
hoje, no mundo de hoje, no mundo moderno, terceiro milênio desse calendário que nós temos, como hoje nós podemos nos acostumar a falar criativamente, se o termo está exato? Que hoje nós usamos, jogamos, desperdiçamos muita energia através do verbo. Você já falou por diversas vezes aqui que nós criamos e alimentamos um monte de elementais ou de formas, pensamento, disso aqui, através do verbo. O verbo é um pensamento. Se eu estou pensando, eu estou criando também. É que quando a gente está conversando agora, quando você vai falar alguma coisa, você está expressando aquilo que você acabou de criar. Perfeitamente. Veja que em escala o que se faz quando a gente fala ou pensa é exatamente o processo que a própria divindade utilizou para criar a matéria. Né? E Deus disse, faça-se a luz, e no início era o verbo. Né? E isso não tem nada a ver com a religião, a gente está falando da parte esotérica da criação cósmica. Né? Quando você vai falar alguma coisa, né, uma emoção qualquer, um sentimento qualquer, um conhecimento qualquer, ou coisa do dia a dia, quando você fala, você está descrevendo aquilo que você já criou. E se já criou, já está criado, aquilo que você acabou de alimentar e criar um igual atrelado a você. Então, a humanidade, no geral, ela passa a vida alimentando, né, e criando novos seres que se alimentam da própria vida que a humanidade gera, e fica um ciclo, em vez de ser um ciclo virtuoso, onde eu crio conscientemente, onde eu uso o verbo de maneira moderada, e onde então eu faço com que evoluam os seres do astral e da mente concreta, que são meus filhos. Nós usamos a linguagem da maneira como a gente sabe, o pensamento da maneira como a gente sabe, as emoções da maneira como a gente sabe, e nós criamos então não um ciclo virtuoso, um ciclo vicioso, onde esses seres inconscientes criados, plasmados, gerados, paridos por cada um de nós no dia a dia, se alimentam de cada um de nós, através do baço, né? E só sabem fazer aquilo e tendem a nos fazer a fazer aquilo, e então Perfeito. você tem os hábitos, os vícios, as alterações de caráter e a geração de karma, que é uma Tudo sequência. isso que nós falamos nas vezes anteriores. Sim. Bom, hoje, como eu disse, era especial e hoje nós estamos chegando lá. Hoje nós vamos, finalmente, todos vão ter a oportunidade de aprender a criar coisas boas. Existe um macete pequeno, entre aspas, que você vai explicar para nós agora. Quando nós começamos o programa falando do hemisfério esquerdo e hemisfério direito, que nós temos muita dificuldade em utilizar, todo mundo diz, todo mundo escreve, mas na prática não se explica mesmo como transformar isso, e hoje é dia, nós vamos explicar. Como a gente pode transformar, então, a linguagem de criação, que ela se inicia, ou se está certo eu dizer assim, ativando ou condicionando o nosso cérebro, o lado direito do nosso cérebro, que fica aí inativo. Como transformar isso através de palavras e qual é a técnica que está ao alcance de todo mundo para podermos utilizar isso? Sem, que eu sei também, né, ele começa a rir, é aquele sorrisinho que eu já sei, ele fala, esse grego é danado, né? Para mim, sabendo também que o mais importante é que as pessoas não podem estar pensando naquilo que elas querem mudar. Isso que eu achei incrível. E é isso que nós vamos explicar. Não falei errado. Você quer mudar alguma coisa, mas você não pode pensar nessa coisa que você vai mudar, porque senão você vai mudá-la do jeito que você sempre imaginou. Do jeito que você imaginou, não existe daquela forma. E nós vamos criar coisas novas. É isso, Jorge? É só essa a sua pergunta? Não, ela é pequenininha, mas dá para terminar. Tem 40 minutos para responder. A economia mundial, vamos começar a produzir no processo alquímico em escala, como era na Atlântida. Vida inteligente é assim. Aqui essa cadeirinha aí é fogo. É bom vir aqui porque é divertido, né? Eu também acho. Bom, então vamos falar primeiro de um conceito, o que é o presente. Né? Bom. O presente vem do latim presens, presentes, que significa aquilo que pode ser visto. Né? Então, o que a gente conceitou como presente é isso que a gente está vendo aqui hoje. Tá certo? O passado, né, ele existe do ponto de vista humano como lembrança, como memória. Né? Sim. E o passado só existe enquanto ele é alimentado. Se eu tenho alguma coisa no meu passado que eu não me lembro e jamais vou me lembrar novamente, essa coisa, né, que era o meu passado, esse evento que um dia foi o hoje, né,
ele tende a ficar desvitalizado e se sublimar e deixar de existir. Né? Ele fez o que tinha que fazer e não se alimenta, não se perpetua. E o futuro é uma coisa interessante. É, né? Que o futuro, assim, então primeiro assim, sempre o nível de consciência, ele tá ligado, né, à existência e ao tempo de existência da matéria. Né? Vamos explicar, vamos chegar lá. Então, por exemplo, assim, eu tenho o reino mineral. O reino mineral, ele tem um pequeno percentual de consciência manifesto, que é a matéria, e a maior parte do percentual de consciência dele é não manifestada, é invisível. Aí ele dura eras sem conta. Então, quantos anos solares dura uma pedra, um diamante, entende? Então, esse é o primeiro conceito. Quanto maior é a inteligência que não está manifestada, né, maior é a duração do ser desse plano, dessa ronda. No reino vegetal, em seguida, a mesma coisa. No reino mineral, no reino animal, né, é a mesma coisa. Então, você quer saber assim, quais animais vieram primeiro em termos evolucionais? Quais animais são mais evoluídos, né, dentro do reino animal? É muito simples. É aquele que tem a vida mais tênue, mais rápida. Né? Então, se você pegar uma tartaruga, né, e um beija-flor, o beija-flor é mais especializado. Sim. Né? E todos os animais que nós temos hoje, eles são mais especializados, têm mais consciência manifesta, consciência instintiva, que se manifesta na gente no chakra das coxas, das pernas, das coxas, né? Então, os animais que hoje a gente conceitua como animais, eles têm a evolução maior, em nível de instinto, do que os antecederam, os dinossauros e turma que foram extintos aí, quando a Lemúria deixou de ter papel para exercer. Quando vem o reino nominal, então o reino nominal ele é feito por desses três reinos que o antecederam, mas ele já tem uma existência menor, né? Não a que nós conhecemos hoje, mas uma existência menor. Significa o quê? Que quanto mais a consciência se projeta, né, no plano que está em evolução, né, mais a matéria tende a se sutilizar, né, até você chegar no estado de consciência, que é o estado de consciência da humanidade do futuro, que é o flogístico. Né? Aí então você tem a consciência integral. Bom, quanto maior é a consciência manifesta, maior é o poder que eu tenho de criar no plano. Por isso que eu te falei de início, que então o verbo não estava programado de ser dado ao ser humano, porque quando foi dado a palavra ao ser humano, foi dado a ele a capacidade de criar em outros planos que não só aquele que ele estava existindo. Sim. Né? E ele chegou a fazer isso. Ele chegou a fazer? Não, ele faz. Ele faz, mas nós fazemos sim. hoje. Né? Que a gente cria através do verbo. Então a gente cria no físico, cria no vital, cria no astral, cria no mente concreto. Entende? Esse conjunto de poderes, né, foi dado e antes ele era usado com objetivo. Tanto é que a gente falou aqui da questão da Kriya Shakti, né, que era o criar fisicamente o igual. Isso. Quer dizer, aquele ser que ele é o não nascido da mulher. Né? O processo de Kriya Shakti, ele é uma criação mental com o apoio do verbo, né? Da palavra. Nós falamos no programa anterior, se eu não me engano, né? Nós citamos que existia Yoshoben Pandira foi um fruto disso, não foi? Não, ele era parido da maneira normal, ele e o irmão dele. Da maneira normal? Sim, porque a gente vai dizer o assunto um pouquinho. Não, só para lembrar. Mesmo os Budas do ciclo agora, Maitreya. Maitreya também é um nome genérico, né? Que sim, é Senhor dos Três Maitri. Mundos. Né? Senhor dos Três Mundos, né? Então, ele foi gerado manusicamente, né? Pelo planetário da Ronda, né? Por Akibel e Lamirá. Mas então, a palavra ela é usada também para o processo de criação, inclusive da geração física. Então, o conceito de futuro, voltando, né, da questão da manifestação, então, no processo de descida da consciência, então tem alguma coisa que ela está por vir, o por acontecer. Então, se costuma dizer assim, é muito comum as pessoas falarem sem perceber a verdade que estão falando, durante o desenrolar dos acontecimentos. Sim, que eles realmente está enrolado, né, vamos dizer. Porque o futuro, né,
Ele se está revela. enrolado sobre si mesmo, e aí na medida em que ele desacelera, quer dizer, ele tende a matéria mais densa, como eu falei agora da questão do mineral, vegetal, animal e do hominal. Então, Sim. quando ele tende, né, a deixar de ser futuro e ser presente, Tornar-se presente. presente é aquilo que pode ser visto, né, ele tende a acontecer. Então, o presente é o que pode ser visto, o futuro seria a ideação que ele se desenrola e se torna presente, e o passado existe enquanto alimentado pelo ser humano. Perfeito. Acima, bom, então assim, a gente pergunta, o que existe hoje? Hoje existe o hoje, é o rock dia, é o este dia, né? E o dia é da mesma raiz que dia, que é Deus. Então, hoje, rock dia, agora, o conceito de vida, né? A gente fala assim, não, ontem, amanhã, há 10 anos passados, há 100 anos na frente. Então, são conceitos mentais, são conceitos astrais do ser humano para tentar fazer o encadeamento, para ele conseguir se localizar via lado esquerdo do cérebro, que a gente já vai conversar. Eu olhei para o relógio. Via lado esquerdo do cérebro, que a gente vai conversar. Mas o que existe hoje, né, é o hoje, é o agora, né? O que existia quando nós começamos a conversar, existe nos seres, no astral e na mente concreta que nós criamos e podemos vivenciar, relembrar ou não, entende? E o futuro é o que vai se desenrolar. Então, o que existe é hoje, é o conceito da instantaneidade. Isto. E a instantaneidade, né, ela é o quê? Ela é a base de toda a mecânica, né, do abstrato. A instantaneidade é a forma como opera a cabeça daqueles seres que a gente julga como diferentes ou elevados ou adeptos ou avatares, diferenciados, isso. ou as hierarquias sem formas, as hierarquias arrúpicas, né, ou os lípicas, não interessa qual seja o ser em função, né, ele opera baseado na instantaneidade, né? Então não tem a previsibilidade, ele não consegue assim, eu vou prever o que vou fazer amanhã. Por quê? Porque o amanhã só existe para nós enquanto humanos. Eu me arrependo do que eu fiz ontem. Não existe o ontem, existe o hoje, o agora, o instantâneo. A temporalidade. A instantaneidade. A temporalidade é um outro conceito que está ligado ao sempre, já vamos conversar. Então, aproveitando daí, então, um dos sentimentos mais inúteis, mais desnecessários que possa existir é o arrependimento por alguma coisa que você já tenha feito. Fez no conceito que você acha que é errado, então corrija o resultado daquele erro, mas não se arrependa de ter feito, porque aquele momento em que foi feito ele é imutável. Imutável, exatamente. Você só está alimentando o fato, desperdiçando vida, energia, desestruturando toda a tua rede vital e criando um conglomerado de seres que vão te levar ao arrependimento, à doença, ao que se conceitou como depressão e todas essas coisas, né, da qual se alimentam os visíveis e os invisíveis, né? Então, o sentimento mais inútil que existe é o arrependimento. Por assim, tem a ver com a questão da palavra. Eu vou tomar uma decisão. Aí eu disse, não, eu posso ir pelo caminho A ou pelo caminho B. Aí eu vou pelo caminho A, né? Aí eu ando 3 passos e vejo que o resultado não é igual. Daí eu me arrependo, puxa, eu devia ter pego o caminho B, porque no caminho B seria assim. Não. Pode ser que fosse assim, você não sabe se seria porque não foi trilhado. Perfeitamente. Aí não, então eu vou voltar e vou trilhar o caminho B. Pode voltar, mas o caminho B agora é o caminho B do hoje, momento, do hoje, rock do agora. dia. Aquele não existe mais. Perfeitamente. Então o se arrepender, o dizer eu devia ter feito, eu aquilo, eu isso, não adianta que você está alimentando um passado, né, que ele não faz nada a não ser se alimentar e sugar a tua vitalidade, que pode ser usada para construir conscientemente o agora e o futuro. Bom, então eu tenho o presente, o passado e o futuro. Acima do presente, do passado e do futuro, ligado à questão humana, eu tenho a origem do processo, que é onde emanam as coisas. Então, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. A ideia, o mundo das ideias, né? Esse mundo onde tudo está, tudo é, tudo foi e tudo será, é o conceito daquilo que é o imutável, isto é o sempre. A divindade,
quando se manifesta antropomorfizada para auxiliar a humanidade, ela vem restabelecer a lei, que é um aspecto, uma geração, uma derivada humana das leis básicas que regem o mundo divino, que por sua vez é regido pelo sempre. Dependendo do nível do mundo divino, ele está no sempre ou é um derivado do sempre. O planetário da Ronda, os seres que vêm para dar orientação para a humanidade como um todo, o mundo deles é o sempre. E o sempre é aquele plano onde eu não tenho que aprender nada. Por quê? Porque ali é a origem de todos os conceitos. Eu não tenho que falar nada. Por quê? Porque ali é a origem e é o fim de todos os sons. Eu não tenho que ouvir nada. Por quê? Porque ali é o local da voz do silêncio, que Blavatsky se referia. Sim. A voz do silêncio é exatamente a manifestação baseada na instantaneidade de tudo que existe no que a gente chama de sempre. E como que isso se manifesta? Na mente abstrata de cada um de nós, no divino de cada um de nós. Na medida em que isso desce, ele vai sendo filtrado e traduzido até chegar na compreensão, no verbo, na atividade, nesse tipo de coisa. Então isso é importante a gente entender o que é o futuro, o que é o presente, o que é o passado e o que é o sempre. Bom, o ser humano até os 7 anos, então ele ainda está num processo de assentamento no plano, né? Então é muito comum a criança falar assim, ontem eu vou no cinema. Aí o pai e a mãe se apressam a corrigir, ontem eu vou, não, ontem eu fui. Né? Ou então a criança fala assim, amanhã eu fui. Não, amanhã você não foi, amanhã você vai. Né? Ou então a criança vai escrever, escreve o R ao contrário, o espelhamento, o P ao contrário, o S ao contrário. Aí os professores, os pais, né, na sua pura inocência esotérica, né, no seu desconhecimento, imediatamente corrigem, né, aquele erro que a criança está cometendo, quando na verdade a criança está dando um presente. Está dando para o adulto que já esqueceu como é que era ser criança, um contato com o mundo, né, que do ponto de vista humano é o mais próximo que se pode chegar do sempre, porque é a temporalidade. E tempo vem da raiz sânscrita tam, T-A-M, e significa corte. Então o tempo, ele é um corte na eternidade. A existência humana, ela é um corte no sempre. A existência humana é um corte na eternidade. Quando existe um ser, qualquer um de nós, ou um ser que vem para restabelecer a ordem na humanidade, ele é um corte dentro da instantaneidade, ele é um corte dentro do sempre, ele é um corte no mundo divino que se projeta antropomorfizado para uma função que tem a ver com a lei. E esse processo de corte, de projeção, de trabalho, de concentração de expectativa desse sempre, desse todo, né, em um ser antropomorfizado, ele em escala é exatamente igual à expectativa que a lei tem em você, a expectativa que a lei tinha com relação a Buda. O trabalho aqui é diferente. Eu acho, porque eu nem sei qual é o trabalho que você tem que fazer, né? E também, levando em consideração o momento que nós estamos, o mundo que nós estamos, o local onde nós estamos e a realidade que a gente está hoje, o que se faz hoje no dia a dia, ele supera em muito tudo o que jamais foi sequer ideado, imaginado por aqueles que prepararam o mundo para ser o que é hoje. Incrível, né? E nós estamos aqui, as pessoas... Estamos, como se diz, na boa, estamos na tranquilos. Boa, na tá? boa, Tranquilo. nós Só estamos que aqui... nós já conversamos aqui, isso é uma coisa assim, que é muito importante a gente lembrar, em um momento sem precedente cósmico, Grego. Perfeito, eu sei disso. Jamais aconteceu de uma humanidade, de uma hierarquia, estar existindo em um processo de aquisição de consciência, em que toda a divindade planetária estivesse manifesta, em que o futuro, o presente e o passado tivessem se fundido já em uma única coisa, mas não só do ponto de vista humano, do ponto de vista divino. Tanto é que hoje, né, o futuro, né, o que está o porvir, quer dizer, o que vai ser visível, ele é surpreendente não só para a humanidade, ele é surpreendente para a própria divindade. Porque chegou um tempo em que foi feito um saque contra o futuro divino, onde seres que deviam nascer em 3005 nasceram, né, alguns em solo brasileiro, para transformar, proteger os valores, e a humanidade deu um salto evolucional em todas as áreas,
ciência, na medicina, na arte, no comportamento humano, no perfil das pessoas, tudo que é possível. O progresso que nós tivemos em 200 anos não se teve. Não, mas milhares de anos e isso passados. É pouco, né? Porque isso, assim, Exato. o progresso é porque vieram os Dianes, foram 7 Dianes, vieram os Dianes, né? Os Dianes planetários que nasceram de 1º a 8 de julho de 1900, né? E cada uma com a função específica de fazer com que um raio da evolução, que são 7, né? Foi 8 porque a 8ª é o aspecto feminino, então que era igual às 7 cidades da Atlântida, 7 cidades da Agartha, de Duarte, esse processo todo. Então, desse um grande salto para preparar o entorno para receber os seres que viriam. Quais seres que viriam? Nós. Nós, perfeitamente. E hoje as crianças nascem, né? E aí, assim, mas tem uma evasão escolar muito grande, as notas são ruins, as crianças são rebeldes. Lógico, há um pouco de falta de preparo da criança. Só que é o seguinte, é que os seres que têm nascido de determinado período para cá, são mais exigentes, eles estão, né? Não só, é que eles vieram preparados para conviver em um outro mundo. Perfeitamente, perfeitamente. Né? E só que é o seguinte, é que esse outro mundo que todos nós nascemos para viver, ele existe hoje, só que a maior parte de nós se recusa a ver. Então o presente, né, presentes, é o que pode ser visto. E o que pode ser visto é aquilo que nós construímos. E aquilo que nós construímos é aquilo que nós ideamos, que nós falamos, que nós pensamos e que nós escrevemos. Então, nós temos não o direito, nós temos o dever de criar o presente adequado para os seres que já estão aqui. É criar a ambiência para a manifestação, né, da divindade, para a manifestação do futuro. Nós temos que fazer com que o que já existe do ponto de vista invisível se torne visível, se torne presente, né, para que a gente possa usufruir e conviver e viver essa grande festa que é o existir hoje. Só que daí a gente faz aquilo que a gente já conversou várias vezes, a gente se ocupa em viver o passado, em alimentar as formas do passado, em prestigiar. Acontece um acidente qualquer, um processo kármico qualquer do outro lado do mundo, aí aqui todo mundo chora, se compadece, reproduz, não sei o quê, e vive em função daquilo. Pô, você viu o que aconteceu? Puxa, e aquele e aquela, e o cara que não sei o que tal. Então, as desgraças, que são eventos kármicos em essência, e que devia se ater só ao entorno no qual ela ocorre, porque quando ela ocorre em um local é porque aquele local está eletricamente, astralmente, karmicamente preparado para o acontecimento. Ele devia se isolar ali e a humanidade neutra devia evoluir e existir em função do presente, que é o futuro, né? Que é o novo. Não, nós existimos baseado nesses eventos e replicamos e sofremos e nos damos em prol. Eu uso uma palavra, mas não vou usar. Nós nos damos, inclusive essa palavra que eu ia usar, né, é um dos grandes malefícios que é feito para a humanidade, porque representa a dor de um povo que também não era para representar mais. Então, nós vivemos em função de erros do dia a dia, de erros da humanidade, alimentando as dores. A gente se compraz, né, em morrer todos os dias, alimentando as dores geradas karmicamente pelos outros. Pô, Grego, vou te contar um negócio, mas olha, aconteceu uma coisa comigo, não sei o que e tal. Pense o porquê aconteceu, o para que aconteceu, não o porquê aconteceu. Reflita, isso é iniciação. Não adianta você pegar e sofrer comigo. Claro. Entende? Esse que é, e não é você ignorar os outros, é você usar, você perguntou de início, você usar adequadamente o pensamento, você usar adequadamente o verbo, você usar adequadamente a vida que você recebeu para evoluir e não para se divertir morrendo com prazer todos os dias através do sofrimento e da ignorância. Pois bem, bom, já falamos do sempre. Falamos sim. do sempre. Aí agora então vamos chegar, temos 20 minutos, sim, na questão do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. Exato. Este que é. Então a criança, eu falei até 7 anos, então tem a questão do espelho, dela falar, dela confundir o ontem com o hoje, com o amanhã, essa troca assim, e ela vê coisas que você não consegue ver. E esse tipo, então, só fazer um E parênteses. a gente acompanha isso com os nossos netos, né? Diariamente isso aqui, né? Exatamente como você está falando. Ou filhos, né? Ou filhos, exatamente. Então, assim, uma maneira de... Assim, agora, então, a primeira dica.
vamos criar, né, uma geração completamente diferente de qualquer geração que já tenha existido até hoje. Uma raça de crianças novas. Que não tem nada a ver com índigo, com cristal. Não, Não, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. nada a ver, só para deixar Não. claro. Índigo são todos os que têm corpo físico hoje. E o resto é conversa fiada, é exploração, e aí é para privilegiar um ou outro. É uma forma muito infantil de elitização, de achar que é aquela mesma coisa que acha que parte da humanidade vai morrer, só os bons vão. É quase uma religião, não tem nada a ver. Me desculpem, mas não tem nada a ver. Tá? Então, uma brincadeira muito simples, muito fácil de fazer, que você consegue perpetuar na criança, né, o contato com o sempre. Não só não inibam na criança quando ela falar que ontem eu vou, amanhã eu fui, brinquem com relação a isso, aproveitem o escrever espelhado, aprendam a escrever espelhado, aprendam a escrever com as duas mãos se possível, mas ensinem para as crianças brincadeiras diferentes que façam com que a única maneira de brincar seja usando a intuição abstrato. Mostra uma cor e pergunta assim: está sentindo o cheiro dessa cor? Aí o lado esquerdo vai falar assim: cor não tem cheiro. Aí você tem que reverter, porque a criança, a essa altura, não devia saber que cor não tem cheiro, porque cor tem cheiro. Escreve uma letra, uma palavra, você está ouvindo o som dessa palavra? Você está sentindo o cheiro dessa palavra? Você vê a cor dessa palavra? Quer felicidade. Você está sentindo a cor? Está vendo o cheiro? Está ouvindo o que a palavra está dizendo? Ouve. Aí a criança vai ouvir. Sente. Aí a criança vai sentir. Cheira. Ela vai cheirar. Não pergunta para ela, não pergunte para ela: agora me descreve o que você viu. Não, porque daí quem vai descrever é o lado esquerdo. Então tem que fazer com que a criança passe a usar a mente abstrata, a intuição, o búdico, o plano da mãe divina, o azul que nos cerca, como um elemento tão comum quanto é o raciocínio, como um sentido tão comum quanto é o olfato. Aí nós criaremos uma geração de crianças que não tem bloqueio nenhum. Por exemplo, você pega um adulto e fala assim: desenha para mim uma pessoa. O adulto vai desenhar um boneco que espelha exatamente a idade em que o lado esquerdo do cérebro se sobrepôs ao lado direito. 3 anos, 4 anos, 5 anos, só foi aquele boneco meio assim, meio torto. Fala assim: eu não aprendi a desenhar. Claro que você não aprendeu a desenhar, porque desenhar é um atributo do lado direito. Escreve uma poesia. Eu não sei. Claro, porque a poesia é intuição. E aí você perdeu essa capacidade na infância. Então chega um momento em que a educação, a academia, o mundo, a competição, a mídia, essas coisas que pegam e disputam a atenção da criança, né, privilegiam o astral, privilegiam a mente concreta, privilegiam o inserir rapidamente na comunidade, o alfabetizar muito cedo. Olha que maravilha, meu filho só tem 1 ano e já sabe contar de 1 até 1000. Esse é realmente uma maravilha, é ótimo, né? Você vai ver quando ficar adulto qual é que é o resultado. Então, não alfabetizar muito cedo. Não fazer com que a criança desenvolva a mente concreta muito cedo. Desenvolver na criança o abstrato, o fluídico, o sutil, o raro, a intuição, o búdico. Trabalhar com o invisível, fazer com que a criança seja o que ela realmente é. Porque daí o que vai acontecer? Quando acontecer a transição do 7 para o 8º, do 7 para o 8º ano, você entra no segundo ciclo de ser humano já com uma base de abstração, né, que vai te permitir chegar aqui agora e entender o que é a voz do silêncio. Você vai conseguir ver as formas que se preparam para serem faladas. Você vai conseguir ver o verbo. Você vai conseguir criar conscientemente. Então, nós criamos uma nova categoria de seres, transformando o meio que dá origem aí ao astral e à mente concreta. Mas com simples brincadeiras. Se o adulto não tem consciência disso, é claro que ele não pode ensinar isso para a criança. Mas a gente acabou de ensinar. Não, agora sim, exatamente. Mas o adulto ele tem que ter essa consciência. Lógico. Aí então, as regras, né? Agora vamos para a escola, arruma a mochila, aí arruma tudo que é coisa do seu devido lugar, não sei o que e tal. Então parece que é um adulto engravatado com 3 aninhos. Isso. Não, com 3 aninhos a criatura acabou de consolidar o corpo físico. Ela é o lemuriano que está agora separando em homem e mulher. Né? Com 4 aninhos, então ela começa a ter resíduos de mente concreta
fazendo o que deveria ter sido feito na Atlântida. Então, há tempos para se trabalhar isso daqui, né? E até o sexo tem que privilegiar o abstrato, tem que deixar que a criança traga para o mundo humano o mundo no qual ela vive, e não enfiar a goela abaixo na criança o mundo do adulto. E hoje nós estamos trabalhando para voltar a ser criança, né? Todo mundo trabalha para voltar Quando a ser se criança. fala que o reino dos céus pertence às Exato, crianças, não é a criança, só a criança com idade de até 7 anos, mas é aquele adulto que tem em si o sistema de vitalidade que é ativo nas crianças, que é o quê? Hipófise pineal pituitária, hipófise pineal e pituitária e o timo em equilíbrio. Quando começam a aparecer os caracteres sexuais, o timo começa a se atrofiar e deixa de ter função. Sim. Aí passa a ficar, né, um jogo entre mente concreta e mente concreta e abstrata, entre lado esquerdo e lado direito, com um privilégio total ao lado esquerdo do cérebro. Aí você fala assim, mas hoje eu vi quando a gente estava falando, eu vi o que ia ser falado. Aí alguém pergunta assim, mas como você viu? Me descreve como é que você viu. Que cor que era? Não, o que eu vi, mas não tinha cor, porque era mais ou menos nessa altura que assim e tal. Mas como você não vê com os olhos? Por quê? Porque a mente concreta, o lado esquerdo do cérebro, ele se assenta só no que os sentidos provêm de informação. Aí ele cria uma cadeia, ele cria a lógica. Aí, bem o que você perguntou antes. Eu digo assim, eu tive uma infância muito feliz. Eu digo, né? Aí eu quero construir uma infância feliz, quero alterar o passado, não mais o meu, mas o que ficou lá para que ninguém se preocupe com isso. Aí vem um lado esquerdo assim, vamos ter uma infância feliz, mas quando você tinha, no teu aniversário de 2 anos, aí você estava naquele quarto com madeira assim, com os balões amarelo e vermelho, e aí veio uma tarântula e mordeu o teu dedo, lembra? Eu assim, lembro. Aí isso lado esquerdo brigando comigo. E a tarântula mordeu o meu dedo, né? E mordeu e morreu. E aí fiquei brincando com ela, então aí o lado esquerdo falou assim, mas e a tarântula te mordeu e aí, assim, arrancou o ponto do teu dedo, e aí isso foi feliz? Aí então o lado esquerdo ele começa a argumentar e desconstrói o que eu estou tentando fazer. Então eu não tenho força mental para lutar contra aqueles resíduos, aqueles filtros que foram incutidos em mim desde criança. Por quê? Porque a tônica humana, a tônica acadêmica, a tônica da sociedade hoje é a mente concreta, é a racionalidade, é o razoável, é o me mostre que eu acredito. E aí que entra o sempre. Aí que entra o sempre. Então, quando eu digo assim, eu tive uma infância feliz, aí o lado esquerdo fala assim, mas peraí, e a tarântula? Ou então fala assim, eu sempre tive saúde. Aí o lado esquerdo fala assim, mas quando você era pequeno você teve isso, teve aquilo, não sei o que e tal. Eu sempre fui muito bem, saudável, nunca me aconteceu nada. Mas você caiu de moto naquele dia. Então, e isso está gravado no lado esquerdo, e o lado esquerdo se compraz em trazer isso à tona. Sim. Ele faz com que isso venha, assim, nasça, seja parido cada vez que eu assim, eu nunca, sim, mas eu nunca fez. Então, assim, traz esse compraz para quê? Para impedir que a coisa saia ao controle. O lado esquerdo é controle, entende? O lado esquerdo não permite você abstrair, poesia, música. Tudo você não consegue, por quê? Porque tem que passar pelo crivo do lado esquerdo do cérebro. Então, quando você fala assim, eu tive muita saúde, não tem. Eu tive muito dinheiro. Mas teve um período que não era bem assim. Então, aí como é que a gente consegue... E quando então eu vou falar, usar a magia da criação do verbo, que quando eu falo assim, saúde, eu estou criando um ser saúde e ele tende a fazer aquilo para o qual ele foi concebido. Assim como nós tendemos a fazer aquilo para o qual nós somos concebidos, qualquer um ser criado por nós, tanto uma emoção quanto um pensamento, né, ela tende a fazer aquilo para o qual foi concebido, ou um vício, ou qualquer coisa que se queira. Então, quando eu digo assim, vou fazer uma frase assim, eu tenho muita saúde, né? Aí então eu criei essa frase, eu criei esse conglomerado afirmando para mim mesmo que eu tenho muita saúde, né? Aí todo o entorno de negação se aproxima, né? E começa a se alimentar daquilo, esvaindo em termos de vitalidade aquilo que eu queria criar, que era um estado de saúde. Perfeito. Né? A mesma coisa assim, você não está bem, aí alguém fala para você assim, não, faz assim, pensa assim, ó, eu sou feliz.
Grita mais alto, eu sou feliz. Né? Aí então, quem está te ensinando se engana, você se engana, e você engana o astral e você engana a mente concreta, não. Porque eles falam assim, eu sou feliz. Aí o astral você consegue dar uma camuflada. Quem falou assim, fala que você é feliz, vai ficar contente. Você fala assim, eu sou feliz, você pensa que está tendo resultado. Aí cria uma forma astral, uma emoção, repressão, para mostrar que nem você acredita naquilo. Né? E aí aquilo começa a atrair o contrário, né? E mostrar, não, se não é porque a conta vai vencer, porque tem que trocar o carro, porque não sei se queria aquilo. Então todos os nãos humanos começam a aparecer. Né? E aí fica, é como se fosse montada uma fraude. É assim Eu mesmo. uso a vida, né? E eu uso a energia e eu falo aquilo que eu quero. Não, mas alguém fala assim, não, mas fala com força. Aí fala, eu sou feliz. É aquela força, é a força da boca para fora. Com Você certeza. criou uma criatura completamente assim, esvaída de vitalidade e que não vai produzir nada em termos de astral, não vai produzir nada em termos cósmicos, não vai ajudar nem você nem a ninguém. Então você tem que arrumar uma maneira de criar seres independentes. Como se cria? Tem que arrumar uma maneira de criar seres que não estejam sob o jugo, não estejam acorrentados, né, pelos filtros do lado esquerdo do cérebro. Né? Porque então quando você fala assim, eu sou feliz, o cérebro fala, vai vencer isso, vai vencer aquilo, ele impede que isso aconteça. Então você tem que criar um artifício para que o cérebro não entenda o que está acontecendo e deixe passar a vitalidade que você está usando, passar lotada e criar uma categoria de seres. Qual é o único conceito que o cérebro não entende? Nisso que a gente estava falando hoje. É o sempre. Sempre. Porque o cérebro, ele Palavrinha entende, mágica. o cérebro entende o presente, que é o que eu vejo. Entende o passado, que é as dores e alegrias que eu sinto e eu gasto minha vida para isso. E entende o futuro, e entende toscamente o futuro, porque o cérebro, o lado esquerdo, ele tenta entender o futuro como alguma coisa igual ou diferente ao presente ou ao passado. O futuro não é isso. O futuro é o novo, ele não tem nada a ver. Porque se eu pensar que o meu futuro é diferente do meu presente, assim, fala assim, que o ano que vem você tenha muita saúde. Eu estou dizendo, então, estou tomando por base esse ano e tomando por base que você não tem saúde. Isso, e você está postergando a minha saúde. Que você Só daqui tenha a um muita ano. felicidade. Então, estou pressupondo que você não é feliz e desejando que você tenha, mas só no ano que vem. Isso, você está então, me limitando. isso Feliz tudo ano novo. Isso, então, é um mundo de desejos de mentira. É um monte de gênios, né, sem pai nem mãe, que não fazem nada, né, e vive todo mundo se enganando e gastando a vida toda. Então, tem que ter um conceito, né, que o cérebro não entende, o lado esquerdo não entende. E que o lado esquerdo não entende é a base onde se assenta o lado direito, que é o sempre. É o Sim. abstrato, é o búdico, é o divino. Então, o que eu digo? O que você diz? Agora, attention. O que eu digo? Eu digo assim, eu sempre fui feliz. Quando eu digo eu sempre fui feliz, não disse assim, eu ontem fui, eu hoje sou, eu vou ser. Eu disse eu sempre. Aí meu lado esquerdo fala, eu sempre fui? Se vira, ô meu nego, não sei o que é esse negócio aí. Aí então é o seguinte, o que você cria, eu sempre fui feliz. Né? Você cria um conglomerado de forças que ele tem toda a vitalidade que você usa para criar e ele se projeta no plano que lhe dá origem, no astral, ou se você estiver ligado com conhecimento da mente concreta, e ele vai agir sem lastro, ele vai agir sem estar vinculado a nada que diga que ele não existe. E ele, então, enquanto ser, enquanto conglomerado, enquanto realidade, né, vai começar a agir. Né? E aí o eu sempre fui feliz vai passar a ser verdade, com uma coisa muito interessante, Grego. Como no passado, no ontem, eu não fui feliz porque a aranha tinha picado meu dedo, supondo que eu não tivesse sido, mas eu fui, supondo que não tivesse sido, quando eu digo sempre, eu faço uma coisa completamente mágica, que a nenhuma hierarquia jamais foi dado e nem é dada à divindade hoje, por isso que a divindade precisa da humanidade para transformar o passado. Eu transformo o meu passado. Quando eu digo eu sempre fui feliz, eu sempre tive saúde, eu sempre fui rico, eu sempre fui saudável. Todas as coisas ruins não deixam de existir. Deixam de ser alimentadas. Exatamente. E eu Consequentemente, crio um ciclo virtuoso onde tudo que está ligado a mim passa a ser vitalizado, a ser construído em torno do que eu estou dizendo agora. É um imperativo, é uma voz de comando, é teurgia, é magia. Eu digo, eu sempre fui feliz. E aí eu posso pegar e dar força a isso, né? Exponenciar essa criação. Eu digo assim, que maravilha
Isso que eu estava esperando. Que maravilha que eu sempre fui feliz. Aí Anota, quando eu digo anota. isso, que maravilha que eu sempre fui feliz, eu estou aproveitando hoje, ficando maravilhado por uma coisa que sempre aconteceu na minha existência. Antes de eu existir enquanto ser humano e depois que eu existi enquanto ser humano. E aí, então, usando a palavra depois, a gente cria um outro conceito que ele transcende, ele transpõe qualquer limite da mente concreta, qualquer limite da compreensão e cria uma realidade projetada já no mundo da própria divindade, com reflexo na humanidade como um todo, em nós, filhos, netos, na Maitreya Buda, na existência dos que tiveram em torno de Joshua Padilha, eu digo assim, que maravilha, depois que eu sempre fui feliz. Que maravilha, depois que eu sempre fui feliz. Então eu digo, eu sempre fui feliz e o depois de sempre eu estou maravilhado. Então nesse momento eu me coloco em um local, que eu estou dizendo assim, ó, que maravilha, depois que eu sempre fui. Então aqui tem o sempre, que a gente não sabe até onde vai. E eu digo assim, que maravilha, depois que. Então eu me coloco como observador aonde já terminou sempre. E aonde já terminou sempre é a própria origem da divindade. Eu assumo o meu lugar de criador, né, de Manu, não só de Manu de criação física, mas de uma criação mental que tem reflexo no plano como um todo. Eu transformo toda a história humana, eu transformo toda a realidade divina, criando seres e realidades e formas potentes, novas formas psicossensoriais, que era o que recomendava que fosse criado, né? A Kibel recomendava, nós temos que criar novas formas psicossensoriais, e o novo é o diferente do que existe hoje. Então, quando eu digo depois de sempre, ele é o novo, absurdamente novo, diferente, desconhecido até para a própria divindade, porque é depois de sempre. E eu digo, que maravilha, que fantástico, que alegria, depois que eu sempre tive saúde, depois que eu sempre tive riqueza, depois que eu sempre tive compreensão, depois... E aí, então, isso vem não diretamente para mim, mas concorre para alterar o próprio meio que lhe dá origem. Eu reescrevo o plano astral, eu faço um trabalho manúsico divino, eu altero toda a história humana, presente, passado e futuro, eu altero toda a história divina, presente, passado e futuro, todas as dores dos avataras, Buda, Krishna, Orfeu, todos eles que tiveram problemas com a relação deles com a humanidade, tudo isso se resolve quando eu digo, que maravilha, depois que sempre existiu felicidade na existência dos seres divinos na face da Terra. Nossa. Então, eu posso criar qualquer coisa dizendo sempre assim, que maravilha, o que felicidade, depois que sempre o que eu desejo. E aí o hemisfério esquerdo não entende absolutamente Isso o que é é isso. incompreensível e isso não Toda toma vez que você forma. disser, outra pessoa Quando também eu não digo vai entender. sempre ou depois que sempre, isso ele toma forma, toma asas. Lembra que ele falou que o pensamento toma asa? Ele Isto. toma asa e ele parte para os planos mais altos do astral e da mente concreta até chegar no plano da mente abstrata e chegar no búdico. Então, isso toma forma e se projeta alterando o meio que dá origem no qual a própria humanidade está imersa. Então, e é uma coisa muito interessante que eu não tenho nem como ser egoísta com relação a isso. Porque quando eu digo isso, eu vou beneficiar todo o gênero humano, todo o plano e eu também. Com certeza, com certeza. Né? E aí, então, com relação a isso, assim, daí eu peguei e trabalhar, eu falar uma frase que vai alterar todo o meu passado, né, e todo o passado humano. Então, o Akibel, planetário da Honda, de Avavani, ele falou assim, nem que fosse por egoísmo, os irmãos, as pessoas da humanidade, deviam amar-se uns aos outros, porque sendo todos parte de um único corpo, eu ferindo ao outro, eu firo a mim mesmo. Sim. Então, amem-se, preocupe-se com o próximo, com o outro, com o mundo que nos cerca, com o visível e com o invisível, se não por consciência, por egoísmo, porque todos somos uma única coisa. O verdadeiro Atniat Niatat. O uno todo e o todo no. Perfeito. Exatamente. Dito isso, nossa senhora, eu falei para vocês que ia ser um programa especialíssimo. Entendeu? Nossa, já estou até arrepiado aqui hoje. Assim, acho que foi uma oportunidade assim, e é muito legal conversar isso, porque nos coloca no lugar onde nós devemos estar, que é o depois do sempre, que é o nosso berço. Nós somos seres divinos tendo experiência humana. Isso tem que entrar na cabeça de todo mundo.
E nós vivemos no depois de sempre. Nós estamos aqui agora moldando a matéria do mente concreto e o astral para que esses seres que a gente cria, pensamentos e emoções, evoluam e existam em humanidades futuras. Mas nós somos divinos, todos. Né? Então, isso foi importante conversar. E a questão da brincadeira com as crianças para que a gente crie, a partir de hoje, uma nova geração de seres que transforma toda a sociedade em alguns poucos anos solares. Que maravilha! Que maravilha depois que sempre nós conversamos sobre esse assunto aqui no programa do Grego. Sejam muito felizes, um fraterno abraço e até sempre. Até sempre. TV Floripa apresentou Videoteca. A TV Floripa agora está na internet. Assista em www.tvfloripa.org.br. Olá, estamos iniciando mais um Floripa em Foco, um programa voltado às organizações sociais e os movimentos culturais, especialmente da nossa cidade e região. Nosso compromisso é com você, cidadão, dando vez e voz às suas reivindicações. E veja no Floripa em Foco de hoje. Projeto de lei que altera o Parque da Serra do Tabuleiro foi aprovado e pode causar sérios problemas ambientais para aquela região. Nesta semana, o Sintaema fez a Assembleia Regional da categoria para a definição da campanha salarial de 2009. E ainda é lei. Tempo de espera para atendimento nos bancos é de no máximo 20 minutos em Florianópolis. Fique ligado que nós voltamos já. E pura informação, pura transformação, metástases, chamem do que quiser, pura alquimia, alquimia de verdade, alquimia de transformação, alquimia de, puxa, você ouvindo aquilo lá, eu tenho ouvido, você pode ouvir no seu carro, no Walkman, Discman, dormindo no computador, onde você bem entender. Então isso é um tesouro que nós temos e que nós estamos disponibilizando, já foi para um lugar muito, muito bom, no sistema geográfico, tá? Já foi para Itanhandu. Nosso grande abraço aos nossos irmãos lá de Itanhandu, e que de lá eu estou sabendo que está disseminando para todo o sistema geográfico. Isso é uma grande responsabilidade, mas nós estamos cônscios daquilo que nós estamos fazendo e estamos muito felizes que a semente está germinando. Como é que é o nome aí na linguagem? Semini, não sei como é. Spes mestres in semine. É isso aí. Então é isso que nos importa. Pronto, agora eu fico quieto. O Manu do Ciclo, né? Ele disse, plante sementes de bondade, né? E o plantar semente de bondade não tem nada a ver com o bom, da maneira que a gente conceitua, e nem com a questão de religiosidade, nem com fazer coisas esperando resultado próprio, né? O plantar semente de bondade é você plantar, é você ter uma ideia, é você ter um pensamento, é você visualizar alguma coisa bom, né? Mas bom no sentido cósmico, no sentido divino, e esse ser daí bom, liberto das amarras da densidade humana, aí então ele transforma o meio que dá origem aos próprios pensamentos e às emoções, e depois isso aí volta. Por isso que diz que cada um colhe o que planta, ou quem semeia vento colhe tempestade, essas coisas assim, né? É o princípio exatamente mesmo, é o spes mestres in semine, né? Tá, então vamos lá pro sempre. Para a linguagem, vamos dar um paralelo entre linguagem de criação e comunicação? A palavra é sua, você dirige como você quiser o assunto. Se diz que originalmente o verbo, ele não estava, a palavra, né, o verbo, ele não estava projetado para ser dado à humanidade, né? Aí, por conta desses atalhos, essas antecipações todas que tiveram que haver, desde problemas com a cadeia lunar, com o sistema de evolução anterior,
Aí acabou o ser humano tendo uma coisa que nunca foi dado para a tônica que está em evolução, para a hierarquia que está em evolução, porque não se sabia o resultado disso, né? A linguagem originalmente, a linguagem ela é magia pura, ela é em essência criação. Nós não usamos como linguagem de criação pela falta da força de vontade, da determinação do objetivo em criar através do verbo. Mas se sabe, através assim, do comum, né? Que assim, nos filmes, dá para colocar para analogia, que quando o mágico vai falar alguma coisa, o mago, né, ele sempre faz através da palavra, ele usa o gesto, mas usa a palavra. Então são resquícios que mostram que a palavra ela sempre foi plasmadora, né? Então a palavra originalmente ela é criadora, tanto que se diz na Bíblia que no início era o verbo. Sim, sim. Né? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? E só que daí, na linguagem de criação antiga, no hebraico, no caso, sempre houve uma linguagem de criação, sempre houve um idioma sagrado em que as leis do ciclo foram codificadas, né? Então, com relação ao hebraico, havia sempre os tempos, assim, você falava alguma coisa e essa coisa já estava feita, então não tem os conceitos que nós temos hoje de presente, passado e futuro. Então você criava, usava a magia, usava o verbo e criava instantaneamente as coisas. Isso foi usado para criar a própria coisa em si. Por isso fala, de início era o verbo, né? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Eu não me lembro exatamente, mas acho que é Yeriaor, Vá, Yeriaor, né? Em hebraico quer dizer assim, faça-se a luz, e a luz foi feita. Né? E aí tem o Vá no meio, que daí então ele dá esse conceito, que seria assim, o próprio conceito da instantaneidade expressado no verbo, que quando você está dizendo a coisa já está feita, que é um conceito que hoje ele é desconhecido. É como se eu dissesse agora, relâmpago, por exemplo, né? E quando eu terminasse de proferir o verbo, todos aqueles, né, derivados do meu comando já tivessem acontecido. Sim. Né? Então eu relato o fato, né? Eu não peço o fato. Um outro exemplo com relação a essa linguagem da criação, e aí no caso também da escrita, vamos dizer assim, que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. E o Cidis não deixa eu corrigir, quem disse isso foi Henrique José de Souza, Aquibel, o planetário da Ronda Buda, Mercúrio. Então, ele disse, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, dá o processo, né, desde a ideação, que seria o segundo trono, até parir o próprio verbo, né, na escrita. Quando o futuro, mas não o futuro do ponto de vista humano somente, o futuro do ponto de vista divino, o futuro cósmico, ele estava sendo escrito, então havia junto com esse escrever um processo de criação, né? E a escrita ela já não estava narrando um fato, ela servia para descrever e consolidar a própria criação da realidade, entende? Então não é que assim que eu estou narrando que ontem eu fui, né? Na narrativa é assim, e hoje o além-a-caixa foi aberto e os matradevos, então no descrever dava, né, a roupagem humana para um evento cósmico que na maior parte das vezes acontecia no próprio momento. Entendo. Então sempre houve esse poder, né, ligado à questão da escrita, ligado à questão da palavra, que é magia pura, absoluta, porque quando você fala, né, para você verbalizar, você tem que verbalizar sempre alguma coisa que existe. Se você dá nome para alguma coisa, né, ou para um ser qualquer que seja, ele tem que pré-existir. Então, quando eu vou proferir alguma palavra, eu estou colocando em atividade uma força, uma vida, uma energia, né, um conglomerado que existe. Quando eu falo, o que é o falar? Eu vou falar saúde. Quando eu falo saúde, eu uso a minha vitalidade, né, para daí entrar em contato com esse conceito, esse ser, né, esse gênio, né, que é o conceito da saúde, e eu falo saúde, então eu estou olhando, né, e olho da mesma forma no sentido contrário, que a gente já falou aqui várias vezes. Então o falar é isso, é ativar um conjunto de forças. A maneira como se ativa esse conjunto de forças
é que dá a determinante, que dá o resultado, se é só linguagem de comunicação ou se é linguagem de criação. A linguagem de criação, ela era diferenciada, não tinha flexibilidade e todo o conglomerado de seres que nós temos hoje, no que a gente conceituou como linguagem de comunicação. Só que a linguagem de comunicação que se tem hoje, no caso no Brasil, o brasileiro, o português brasileiro, né, ela é o que seria a semente do gênio da língua brasileira, que é o gênio da língua do Avatara, que é o gênio da língua única universal, que passa a ser, em essência, a linguagem de criação. Então, nós estamos hoje usando como comunicação as bases, a gente está vitalizando e dando inteligência para um gênio de um idioma, que vai ser o idioma da criação, o idioma de criação do próprio mundo, né, onde o humano e o divino vão coexistir consciente e integralmente em seguida. É interessante, isso já... O interessante que nós estávamos conversando, que eu tinha visto ali, essa linguagem da criação, ela não tem segredos, que se fosse segredo não estaria ao alcance de qualquer um. Tendo a palavra, o dom do verbo, a língua, e as pessoas começaram a se comunicar. E as pessoas começaram a se comunicar e criaram uma linguagem de comunicação. Por que eu disse no começo do programa que hoje é um dia especialíssimo e privilegiados daqueles que estão conosco nesse momento? Porque hoje nós vamos falar de linguagem de criação. Não é publicidade, não é agência de publicidade, não. Nós vamos mostrar para vocês, vamos ensinar para vocês como criar tudo aquilo que vocês querem através de verbalização, através de alguns, entre aspas, macetes, que farão com que vocês enganem, entre aspas, também o hemisfério esquerdo do cérebro, fazendo com que o hemisfério direito desperte do grande sono que se encontra desde que nós nos conhecemos por gente. Claro que toda regra tem sua exceção. Há pessoas despertas, há pessoas que sabem criar através do seu desejo, através da sua fala. Mas hoje nós vamos ampliar isso para todo mundo. E ninguém melhor para nos falar sobre isso do que o nosso convidado, nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Você me inibe, pô. Sim, é sempre assim, pô. Pô, tá bom de ouvir aqui. Tava bom? Você podia falar até umas 8h55, eu dava uma até sempre. Você me inibe, rapaz. Pô, parabéns, hein? Vamos rasgar cedo, tá bom o negócio? Então tá bom. Um tá dia bom nós vamos nós... fazer o contrário, eu seguro esse negócio aí. Não, o que é isso? Isso aqui eu adoro isso aqui, viu? Eu sei, É um prazer ter você aqui de novo. Igualmente, é uma farra, é uma festa. E realmente é uma festa. E o tema é uma festa também, né? Sim, sim. Então vamos lá, pronto. Então, boa noite a todos. Pô, já é 4 anos já, hein? 4 anos. Puxa, é coisa, hein? Muito. Foi dito coisa que... E o mais importante de tudo é que nós temos tudo registrado. Vamos fazer um pouquinho de marketing agora. Temos tudo registrado, os nossos programas aqui, Jorge Antônio Ouro e Eustáquio, cujo título nós fizemos uma série Mosaicos do Novo Ciclo. Já são 30 DVDs com 60 programas de coisa que vocês não fazem ideia, ou fazem, né, quem assistiu. E agora, para facilitar, que muitas pessoas também nos pediam, ô Grego, precisa fazer isso, o áudio disso. E como a gente dificilmente nesses anos todos que nós estamos juntos aqui, nós mostramos alguma coisa, nós capturamos o áudio dos programas e transformamos em CDs de MP3. Cada CD tem 8, 7 programas, ou seja, 7, 8 horas de... TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Hoje é um dia que eu considero particularmente
muito especial, mas muito especial mesmo. Por quê? Porque durante todo esse tempo aqui que nós estamos falando Vida Inteligente, vamos fazer 4 anos agora em julho próximo, o tempo voa, nós falamos de diversos assuntos mesmo. Abordamos coisas que jamais foram ditas em televisão alguma, principalmente a nível de Brasil, a nível de exterior, e tendo esse alcance pela internet, inclusive. Nós já estamos há quase um ano transmitindo pela internet, e nós temos abordado assuntos que têm mexido com as pessoas, não só com as pessoas, transcendem até determinados níveis que mexem, nível de consciência, nível planetário e outras coisas mais que não é interessante a gente se aprofundar aqui nesse preâmbulo. Pois bem, escolhemos como tema hoje, e vocês têm percebido, sempre ao final de cada programa, e sempre que vocês recebem a mala direta, e vocês veem no nosso blog também, nós sempre usamos agora a palavra sempre. Veja quantas vezes eu falei sempre só no comecinho desse programa. E as pessoas têm se habituado a falar a palavra sempre. E isso nos agrada profundamente, porque nós já vamos explicar isso já já. Mandar aquele cordial abraço para São Paulo, para Araruama, para o Rio de Janeiro, para São Luís do Maranhão, para Brasília, para Curitiba, para todos esses rincões e cantões do planeta, que cada dia aumenta mais a nossa audiência, o pessoal que se afina com a nossa egrégora e que tem a sede do saber, como nós aqui estamos também. Bem, vocês estão acostumados, ou sempre, vocês não, porque nós somos iguais, nós estamos acostumados a usar o verbo, as palavras, desde que nos conhecemos por gente, desde que conseguiram aparecer os alfabetos. Antes nós emitíamos no passado sons guturais, né, para aquela pré-história, aqueles primeiros hominídeos que apareceram no planeta, e com o passar do tempo nós fomos desenvolvendo